Bom, hoje eu vou falar um pouquinho aqui nesse vídeo sobre o lugar do crucifixo dentro da igreja, no espaço sagrado, no espaço litúrgico. Essa é uma dúvida muito frequente. As pessoas sempre me perguntam sobre o local certo de colocar o crucifixo, principalmente no presbitério. Eu quero fazer uma retrospectiva histórica bem rapidinho, bem resumida, para nós entendermos a história do crucifixo na história cristã, esses 2000 anos. Primeiro lá, os primeiros cristãos, nos primeiros séculos, eles não usavam a cruz como símbolo como nós usamos hoje. Porque a cruz, aquele madeiro, para os primeiros cristãos, era algo muito ruim, era terrível. Só os piores bandidos eram crucificados na cruz. Então eles tinham uma ideia muito ruim e não usavam a cruz como símbolo. Eles usavam, na verdade, o peixe, que é a palavra ictis em grego, que significa Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Cada letrinha significa uma palavra. Então isso era um símbolo quase que secreto, onde eles se identificavam como cristãos uns aos outros através desse símbolo que é o peixe. Porque nós temos que lembrar também que nos primeiros séculos os cristãos eram perseguidos, que o cristianismo não era reconhecido como uma religião oficial. Então muitos cristãos morreram defendendo a sua fé. Depois, passando lá pelo século IV, é que começam a olhar para a cruz como um símbolo de vitória. Cristo venceu a morte. Cristo ressuscitou. Ele não ficou lá na cruz, ele ressuscitou. Então passou a ter um outro significado, tá? Um significado da vitória sobre a morte. No primeiro milênio, tá? Até o século XI, XII, os artistas, os escultores, os pintores, os mosaicos, eles colocavam o Cristo na cruz de olhos abertos, muitas vezes de vestes de sacerdote, sempre trazendo essa questão, olhando para Cristo na cruz como esse Cristo vitorioso, esse Cristo que venceu a cruz, o Todo-Poderoso. Então era uma outra conotação. No espaço da igreja, o que muita gente hoje fala assim, mas estão tirando o crucifixo e colocando uma pintura, isso é muito moderno. Isso não é moderno. Na verdade, isso é uma volta ao primeiro milênio, onde as igrejas do primeiro milênio, na parede ao fundo do presbitério, tinha a imagem de Cristo ressuscitado. O bom pastor, o Pantocrátor, engasguei aqui. Pantocrátor, que é o Deus Todo-Poderoso, o Cristo ressuscitado, o Cristo vitorioso, e sempre o crucifixo próximo do altar. Então, a mesa do altar, que é a mesa do sacrifício, o crucifixo ali perto, continuando essa caminhada, lá no fundo, na parede, está o Cristo vitorioso, ressuscitado, que é o que nós celebramos na Páscoa, né? Então, isso era um costume das igrejas do primeiro milênio. Depois, na Idade Média, século XIV, século XV, começam a criar as imagens de Cristo na cruz, voltado já para a dor física de Cristo, tá? Colocando o quanto ele sofreu como o Deus que se fez homem, mas ele sofreu na carne, todo o que fizeram, todo o sofrimento da cruz, ele sofreu, e nós temos, através da arte, nós temos essas imagens do corpo ensanguentado, do corpo perfurado, das chagas, enfim. É um outro período da igreja onde se dá uma ênfase à dor humana de Cristo, que ele sofreu por nós na cruz, tá? E aí também os artistas vão expressar isso. A gente vai começar, não vai mais ver aquele Cristo com roupas de sacerdote, sem uma gota de sangue, com os olhos abertos, como o Cristo vitorioso que venceu a cruz, mas a gente vai ver o Cristo com todo o sofrimento que ele passou na cruz. Mari, tá certo ou tá errado? Não, gente. Nós temos que entender sempre que são períodos históricos da igreja, tá? Onde as pessoas estavam ali interpretando de uma forma diferente. Então não tem certo ou errado, são períodos da história. Hoje nós trazemos muito essa parte, essa cultura da cruz, do Cristo ensanguentado, até porque o barroco, que já era século XV, XVI, ele foi a primeira arte que chegou no Brasil.
Então nós temos muito isso do barroco na nossa cultura. Então quando volta a falar, quando as pessoas falam assim, mas agora está muito moderno essas pinturas. Não, isso na verdade é uma busca lá no primeiro milênio, tá? Então não são períodos diferentes da história, então não é que é moderno. Tem vários períodos da história e a cruz, o Cristo crucificado no painel principal da igreja é algo mais recente do que a pintura, do que o mosaico do Cristo vitorioso lá na parede ao fundo do presbitério, tá? Só para a gente entender um pouco esse contexto histórico. Então nós temos hoje, na maioria das vezes, o Cristo, onde nós olhamos para o crucificado e nós vemos o sofrimento físico que ele sofreu por nós na cruz, tá? Porque a gente tem esse, de uma forma mais recente, digamos, 400, 500 anos, essa forma de imagem, que nasceu também com os franciscanos, tá? Que foram através deles também começou essa nova visão para o crucificado. Aí nós vamos perguntar, e aí, dentro da igreja? Tá. Tá errado o crucifixo na parede? Não, não está errado. Nós temos que ter, conforme os documentos e as normativas da igreja, nós precisamos ter um crucifixo no presbitério, tá? Precisa, tá? Então, por exemplo, se nós temos uma cruz lá na parede ao fundo, quando a gente entra com a cruz processional, a gente tira e coloca de volta na sala que tem atrás do presbitério, na sacristia, enfim. Se nós não temos um crucifixo pendurado sobre o altar ou na parede ao fundo, a cruz processional permanece no presbitério 24 horas, na celebração e fora das celebrações. Fica ali o crucificado, tá? Então, essa é uma das regras. O que os documentos nos dizem? Que a cruz, que o crucifixo fique próximo do altar ou sobre o altar. Por quê? Porque o altar, além de ser o Cristo, a mesa da Eucaristia é a mesa do sacrifício. Então, está ali, o Cristo crucificado. Então, Maris, mas e aí? Nós temos uma cruz lá na parede ao fundo do presbitério e querem tirar a cruz e fazer uma pintura. Aí nós temos vários fatores que nós temos que levar em conta. Primeiro, vou dar um exemplo de uma igreja aqui na minha cidade, é São Francisco. Quando eu cheguei, tinha uma cruz, um crucifixo esculpido em madeira. Eu fui saber da história desse crucifixo, tá? Então tem uma história do bispo anterior que doou para a igreja. Mantive porque faz parte da história, é arte, é patrimônio da igreja. Então muito cuidado, os artistas sacros que vêm fazer uma reforma na igreja, vêm fazer uma adequação litúrgica e começam a apagar pinturas que já tem lá, começam a tirar cruz, tirar imagem. Então cuidar, tá? Se for uma pintura que não é litúrgica, aí temos que pensar, temos que avaliar, tem que ter autorização do artista que pintou para poder tirar essa imagem. Temos também a parte da escultura, temos um crucificado, então cuidar da onde vem, qual que é a história, tá? Então não existe uma regra específica para isso. Tudo tem que ser muito bem avaliado, porque se colocou uma arte dentro da igreja, ela é patrimônio da igreja, tá? Então tem que ser cuidar de quando como que é litúrgica, não é litúrgica, segue os documentos da igreja. Então tomar muito cuidado com isso, tá? Então, tem certo ou errado? Não, a cruz pode ficar na parede ao fundo, como ela pode ficar pendurada sobre o altar, como ela pode ficar ao lado do altar. A pintura lá no fundo da parede, ou um mosaico do Cristo vitorioso, como eu disse, não é algo moderno, é algo lá do primeiro milênio, tá? Então, assim, a gente tem que estudar todo esse contexto, tomar muito cuidado nessas adequações litúrgicas, para que não se perca patrimônio também da igreja, tá? Porque o que está lá na igreja não é gosto do padre que acabou de chegar, não é gosto da comissão do CAEP que acabou de trocar, porque gosta de outra cor, gosta de outro estilo, gosta de outra pintura. Outro porém, a igreja não estabelece um estilo dela. Por isso que a gente vai para a Europa e a gente visita uma igreja barroca, uma igreja gótica, uma igreja românica, uma igreja renascentista, porque a igreja sempre respeitou a arte de todos os períodos, tá? Então, cuidar muito. Mas temos que fazer uma igreja daquele período. Ela se adequa aos seus dias de hoje? Ela se adequa à sua região? Vou dar um exemplo. Vamos fazer uma igreja com telhado bem íngreme, assim, numa região tropical, sei lá, no centro-oeste, no nordeste do Brasil.
elas eram íngremes assim para que a neve caísse, para que não ficasse parada no telhado. Então isso faz parte da sua realidade. Então, sabe, tomar muito cuidado, tanto o arquiteto sacro quanto o artista sacro, colocar elementos que são símbolos de uma igreja, mas também retratar o que é do nosso tempo. Não tem necessidade de nós fazermos uma igreja barroca, de nós fazermos uma igreja gótica, nós trazemos elementos que remetem ao espaço sagrado, que nós sabemos. Nós olhamos para uma cruz, nós sabemos que é uma igreja. O vitral também é uma imagem sacra, o formato das janelas, enfim. Vários elementos na arquitetura e na arte nos remetem a um espaço sagrado. Mas necessariamente nós não precisamos copiar o que passou, mas vamos manifestar o que nós temos na cultura hoje, sempre com respeito às normativas da igreja. Nós temos que tomar muito cuidado, porque assim, nós temos um Concílio Vaticano II, que aconteceu há 60 anos, e que estudou, que se reuniu dias, na verdade anos, para poder fazer o documento do Concílio Vaticano II e orientar tanto os arquitetos quanto os artistas, os liturgistas, para organizar o espaço sagrado. Então, muitas vezes acontece um desrespeito a isso, a esses documentos, e começam a fazer coisas que não têm sentido, tá? Eu vou voltar a fazer outro vídeo sobre isso, que é a colocação das imagens, onde colocar imagem de santos, imagem de Nossa Senhora. Então, eu vou voltar a falar sobre isso. Esse vídeo hoje até já extrapolei, era realmente para falar sobre a colocação do crucifixo no presbitério, tá? Então, conforme as normativas, sobre o altar, perto, ao lado do altar, sempre tem que ter um crucificado no presbitério, tá? Não existe o certo ou o errado, porque a cruz, a pintura, o mosaico, o importante é que tudo esteja a serviço da liturgia, tá? E seguindo as normativas da Igreja, do Concílio Vaticano II e não os gostos pessoais, ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, escrevam aqui embaixo nos comentários que eu vou respondendo vocês. E também, se tiverem dicas de mais algum vídeo, alguma dúvida sobre espaço litúrgico e arte sacra, me mandem que eu faça um vídeo aqui explicando e ajudando vocês, para que vocês possam colaborar também com a sua comunidade. E você quer aprender mais sobre arte sacra, sobre espaço litúrgico, sobre simbologia, venha fazer parte da Academia de Arte Sacra. É uma escola online completa para que você aprenda cada vez mais sobre a nossa querida Igreja Católica. Além dessas aulas teóricas, também nós temos aulas práticas, que são aulas de desenho e de pintura. Enfim, uma escola completa para você e para a sua família, para aprender cada vez mais sobre a nossa igreja. Venha fazer parte da Academia de Arte Sacra, venha ser o meu aluno e nós vamos junto nessa caminhada de conhecimento. Eu vou deixar o link aqui nos comentários. Faça a sua inscrição e venha fazer parte da Academia de Arte Sacra.